Feliz Santo Ano Novo a você, as pessoas que você ama, sua família, que esse ano seja um ano santo, né? É um ano de tanta graça, onde o Senhor, na sua misericórdia, está disposto a dar indulgência plenária a todo mundo que passar pela porta santa e viver essa indulgência rezando pelo Papa, o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo e o Glória, né? O Credo, na verdade, é um plus, né? Basta um Pai Nosso, Ave Maria e um Glória. Todo mundo que comungar, né, na intenção da própria indulgência e do Santo Padre e confessar-se 8 dias antes ou 8 dias depois. Deus está disposto a dar a indulgência plenária a você que está agora vivo aqui, vivendo nesse momento, lutando para viver a sua fé, mas que, claro, por causa dos seus pecados, tem tanta coisa ainda, tanta pena, não é? Para pagar. Você teve o perdão dos pecados na sua confissão, mas ainda restam as penas, não é? Então, a indulgência plenária, ela vai apagar todas essas penas, e elas não precisarão ser apagadas no purgatório, né? Claro que se você depois começa a pecar outra vez, aí começa a ter penas outra vez, né? Mas é um ano de muita graça. Indulgências que você também pode pedir pelas almas do purgatório, não é? Pode pedir indulgência plenária pelas pessoas da sua família e por tantas outras pessoas que você já colocou naquela listinha que a gente falou, né? Então, hoje é o dia de Nossa Senhora, né? A Mãe de Deus, a Theotokos. Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito, a Rainha da Paz, aquela que vai caminhar contigo no ano de 2025, né? E se ontem nós fizemos uma revisão de tudo que Deus nos deu nesse ano, né? Fizemos ontem uma memória de esperança. Hoje nós vamos fazer os nossos propósitos e confiá-los a Maria, né? Os santos, né? Santa Teresinha é um exemplo disso, né? Santa Elizabeth da Trindade também, né? Então, principalmente os santos carmelitas, mas os jesuítas também. Eles faziam, no final de um retiro pessoal, ou um retiro da comunidade inteira, eles faziam propósitos, não é? Quer dizer, coisas que eles se propunham a cumprir por amor a Deus, para não ofender a Deus, para crescer na santidade. E neste ano, não é? Se você foi bem fiel, você fez 365 exames de consciência, né? E se você usou o livro Como Fazer o Exame de Consciência para o Autoconhecimento, você certamente identificou o seu pecado mais frequente, o seu defeito dominante, a sua
o seu verme devorador, né? Como você quiser chamar. Então, eu sugeriria que você desse uma olhada em todos os seus exames de consciência e você vai ver que alguns pecados se repetem mais. Você vai ver, por exemplo, não só qual é o seu verme devorador, né? Aquele pecado que é insistente, que dá origem a outros pecados na sua vida, mas você vê outros pecados que você repete, às vezes até por hábito, não é? Uma espécie de vício, né? Talvez você seja uma pessoa que coma mais do que deveria, né? Então, ou talvez você seja uma pessoa que minta, ou que gosta de fofoca, né? Esses pecados todos, eles podem se tornar o objeto de um propósito, né? Então, no ano de 2025, eu vou trabalhar para, por exemplo, né? Não mentir. Claro que é um exemplo, né, gente? Então, você, a cada dia do ano de 2025, você vai lutar contra não mentir. Ai, mas na minha lista tem uns 20 pecados. Não adianta você lutar contra os 20. Não vá fazer isso, porque você não tem força e você vai acabar não vencendo nenhum pecado. A minha sugestão é que você comece, e não só a minha sugestão, mas também dos diretores espirituais, não é? É que você comece por um pecado dos menores, né? Não precisa ser uma inclinação, não. É um pecado que você cometeu várias vezes este ano, mas que não é ainda o seu verme devorador. Mas você escolhe esse, por exemplo, não vou mentir, certo? Então, se você vence esse pecado no ano de 2025, você vai vencer outros pecados juntos com ele. Entendeu? Você foca nele, né? Vai ser o seu foco, o seu propósito, né? E à medida que você vai vencendo esse pecado, você vai vencendo também todos os outros e crescendo no amor a Jesus, né? Então, isso é uma sugestão. Outra sugestão é que nesses propósitos você coloque uma virtude na qual você precisa crescer. Por exemplo, vamos supor que você tem mania de julgar as pessoas. Então, a virtude oposta ao não julgar é a tolerância, não é? A tolerância com a pessoa e a caridade. Então, você coloca no seu propósito a virtude da tolerância, né? Tolerar os defeitos, os erros, né, da outra pessoa. Então, aí você já tem um pecado a ser vencido e uma virtude a ser praticada, né? Depois você vai ver as práticas da sua fé. O terço, a Eucaristia diária, né, se possível, o terço, a Eucaristia e outros propósitos que você tenha feito, né, talvez no ano passado. Mas aqui, novamente, eu te peço, comece pelo menor, no sentido não de menos importância, mas pelo que você pode cumprir
cumprir melhor. Né? Então, se você está fraco no texto, na Eucaristia e na confissão, comece pelo texto. Proponha-se a rezar o texto todos os dias no ano de 2025. Né? Olha só, bastam 3 propósitos. Né? Além disso, claro, se você quiser, você vai botar propósitos menos espirituais, por exemplo, fazer ginástica todo dia, caminhar todo dia, e por aí vai. Né? Mas nós aqui estamos no ambiente onde nós estamos procurando esses 3 pequenos propósitos espirituais. Então, no nosso exemplo, nós vamos nos esforçar para não mentir, nós vamos nos esforçar para ser tolerante com os defeitos do outro, não é? E nós vamos nos esforçar para rezar o texto toda semana. Isso é muito fácil. É isso mesmo, é muito fácil. Não, mas eu sou capaz de fazer mais. Você é capaz de fazer mais, mas vamos ser humildes. Vamos começar com um pequenininho, né? Para que você, a cada semana, cada sexta-feira, além de você examinar a sua consciência, você examine também os propósitos que você fez para este ano. Esses 3 pequenos propósitos. Nós temos uma mania terrível de querer fazer coisas grandes, né? De fazer coisas heróicas. Não. As coisas heróicas, elas começam com as coisas bem pequenas. E às vezes a gente, cheio de orgulho, cheio de presunção, quer fazer uma coisa grande para mostrar a Deus como nós o amamos, né? Então a intenção é boa, mas a motivação, não é, acaba sendo o orgulho, a presunção. Então, humildemente, vamos fazer 3 propósitos. Um na área da correção do pecado que você cai sempre, outro na área da virtude que você precisa se exercitar, e outro na área da prática de devoção, na qual você precisa crescer. Comece pelo pequeno. As coisas grandes, elas começam pelo pequeno. Né? Você olha Jesus no seio de Maria, ínfimo, tão pequeno que só o microscópio para ver. E depois olha Jesus ressuscitado. Né? As coisas grandes, elas começam com as coisas pequenas. Nós devemos sempre primar pela humildade, tá bom? Então, hoje é o dia de você rezar, pedir a Deus, a luz de Deus, para que Ele possa te mostrar esses propósitos, que Ele te ilumine, que o Espírito Santo te ilumine, para que você seja verdadeiro, sincero, realista, humilde, perseverante. Não vá querer abraçar o mundo, né? Simplesmente, humildemente, escolha 3 propósitos para esse ano. E assim você vai fortalecer a sua vontade, fortalecer o seu amor a Deus. Eu coloco aqui um pequeno texto para que você ore com base nele. Mas o objetivo da oração é ouvir a Deus e colocar os propósitos sob a proteção de Maria, a Mãe de Deus, a Theotokos, que nós celebramos hoje.
como você viu, eu coloquei aí o Salmo 90, 91, não é? Quando você decide fazer um propósito para com Deus, né? Você está prometendo aquilo não a você mesmo, nem a uma pessoa qualquer. Você está fazendo um propósito para com Deus. Deus, então, ele se torna o seu parceiro naquele propósito. Ele vai te dar a graça de cumpri-lo, né? E esse salmo, ele fala muito sobre a batalha espiritual e sobre a fidelidade de Deus em te ajudar, não é? Nós nunca estamos sozinhos numa batalha espiritual, não é? Mas, claro, quando nós fazemos um propósito ou 3 pequenos propósitos, não é, como esse, quando nós fazemos esses propósitos, nós entramos numa espécie de batalha espiritual, não é? Porque eles são simples, eles são pequenos, mas têm grande poder, grande poder. Então, deixemos que o Senhor, que nos defende em tudo, caminhe conosco, porque esses propósitos nós não alcançamos com as nossas próprias forças, mas com a graça de Deus. Graça, graça de Deus, ajuda de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós temos o próprio Deus ao nosso lado, nos ajudando a cumprir os propósitos deste ano, que não são coisas assim, que podem ser feitas ou não. Não, são propósitos que precisam ser cumpridos com a graça de Deus. Tá bom? Nossa Senhora, tome e coloque no seu coração, guarde no seu coração os propósitos que nós fizermos e nos ajude pela sua intercessão para que nós os cumpramos. Deus te abençoe, boa e santa oração.